bom teatro é feito com uma boa coxia. Se a coxia é gostosa, o espetáculo fica maravilhoso para o público. Eu sou Tadeu de Pietro, é um prazer estar aqui com vocês. Teatralizem-se. Sempre gostei muito de teatro, mas na minha vida eu tive que começar um pouco tarde, porque eu iniciei minhas atividades, logicamente, tendo que estudar, tendo que trabalhar para sobreviver, para as coisas todas que a gente faz normalmente, me formar em administração, economia, e só depois é que eu pude me dedicar a uma antiga paixão, que é o teatro. Eu comecei a fazer o curso de teatro ainda quando era consultor de empresas, no antigo Macunaíma, ainda com Miriam Muniz, Silvio Zilber, depois do Silvio Zilber, Carlota Novaes, ainda um período embrionário onde a gente estudava na casa do Mário de Andrade, ali na Lopes Chaves. Então foi um grande prazer descobrir essa realidade, começar a descobrir a técnica do teatro. E para mim foi um grande prazer, não só o universo, que eu já gostava muito e frequentava muito teatro, mas fazer teatro me aproximou a uma realidade muito nova. Eu que cresci e me formei no ambiente corporativo, percebi como o teatro tinha ferramentas para poder levar experiências de vida para o teatro, para o ambiente corporativo. Então foi uma dualidade assim muito gostosa, faz um bom tempo, mas eu comecei muito tarde. Mas acho que comecei no momento certo da minha vida e acho que aproveitei muito. Tanto é que na sequência, como consultor de empresas que eu comecei a trabalhar exatamente as dinâmicas teatrais aplicadas às necessidades do ambiente empresarial, corporativo ou até do governo. Comecei mesmo foi com teatro, que eu acho que é a minha maior paixão. Cinema é maravilhoso, televisão também é muito legal fazer, mas o teatro é aquele trabalho que te dá o contato ao vivo com o público. Durante esses anos de carreira, eu passei por uma série de espetáculos e por uma série de possibilidades. Consegui trabalhar, eu acho que com pessoas do naipe, por exemplo, na televisão, no cinema, com o Antônio Fagundes, a Regina Duarte, a Raul Cortez. Foi um grande prazer e um grande aprendizado. Ao mesmo tempo que eu estava fazendo, eu estava aprendendo. Foram pessoas que me ensinaram muito. No teatro, Paulo Altran, Paulo Goulart, Vicente Bruno, Elias Andreato, Rose Campos, tantos outros que eu posso me esquecer. A televisão te dá mais visibilidade. Acho que isso é mais notório. Você deve lembrar da minha fisionomia muito mais pelo que eu fiz em televisão do que por aquilo que eu fiz em teatro. O que é prazeroso, uma das coisas que eu aprendi com Paulo Otran, ele dizia o seguinte: o bom teatro é feito com uma boa coxia. Quando a gente faz um bom processo, um bom desenvolvimento, de estudo do que a gente está fazendo, e a gente sai da mesa e vai para o palco, se a coxia é gostosa, o espetáculo fica maravilhoso para o público. Para mim, marca muito o que eu mais fiz, que é o Da Vinci, Maquiavel e Eu, que é um monólogo dirigido pelo Elias Andreato, que fala sobre a dualidade do homem, não é? O quanto podemos ser Maquiavel, o quanto podemos ser Leonardo da Vinci, seja na sua beleza, ou seja na sua inteligência, no seu lado claro, no seu lado escuro, né? E tantos outros trabalhos. Eu fiz mais de 25 espetáculos teatrais na minha carreira. Acho que tenho 12 filmes, umas 12 novelas, uns 5 seriados e assim por diante. Dizer qual que tem mais me marcado, eu acho que foram os tempos que eu tive com essas pessoas que eu citei. O convívio, o aprendizado, o jogo, não só o jogo cênico, o processo de criação, a coxia e, logicamente, o espetáculo. Eu acho que para o ator, estar em cena é muito bacana, é muito legal. Mas o processo é muito importante. E por isso que o processo do teatro é diferente do tempo do processo da televisão e é diferente do tempo do processo do cinema.
todos são fenomenais, mas o teatro leva mais da sua vida. Você investe mais tempo da sua vida para criar, para saborear, para chegar na personagem. E ao mesmo tempo, só depois que você estreia, você começa a sentir a troca que você tem com o público. Por isso que o teatro é diferente e é maravilhoso. Eu adoro fazer cinema, adoro fazer televisão, mas no teatro você sente a cada noite, o mesmo espetáculo que você pode fazer durante 1, 2, 3, 4 anos, cada noite é diferente. Porque o público é diferente, a energia está diferente, a sua energia está diferente. E essa troca é que faz com que o teatro seja uma arte viva e que ela se renova a cada dia. Você estreia todos os dias que você faz um espetáculo. E essa troca com o público está de uma forma um pouco diferente, com umas reações um pouco diferentes. Você tem que estar ali, íntegro, inteiro. E essa troca, essa doação, é que dá uma sensação de vida para você que outras artes talvez não deem. Dizem que o teatro está para morrer já há uns 3.000 anos. Eu acho que cada dia ele vai se tornar mais vivo, até porque as pessoas estão precisando trocar informações e experiências ao vivo com outras pessoas, olhando no olho. Então eu acho que o teatro é maravilhoso por isso. Eu gosto muito de fazer teatro, e ainda acredito que o ser humano precisa muito olhar para o outro ser humano para juntos refletirem, para juntos se alegrarem, se entristecerem, amadurecerem e se transformarem. Eu acho que eu aprendi muito com os meus erros, porque a vida da gente, o que é? É o resultado dos acertos, dos erros. E quando a gente erra, a gente aprende com o erro e modifica o caminho. E se a gente tivesse a possibilidade de ir lá para frente e voltar, a gente só cometeria acertos. Eu acho que fiz alguns espetáculos que eu não deveria ter feito, e em compensação fiz espetáculos maravilhosos que os deuses, né, do Olimpo me permitiram, né, que Dionísio abençoou. Eu acho que se eu pudesse me dar um conselho, bochichar no meu ouvido há 30 anos atrás, quando eu comecei, hoje eu estou com 60, então já faz muito tempo. Primeiramente, talvez eu tivesse começado mais cedo. Eu talvez não esperasse tanto para começar, já que eu gostava tanto de teatro. Comecei muito tarde. Mas talvez, primeiramente, eu começasse mais cedo. Segundo, eu acho que se eu pudesse assoprar na minha orelha, eu diria, faça muito mais. Eu fiz bastante, mas posso dizer para vocês que gostaria de ter feito muito mais. Gostaria de ter experimentado caminhos novos, porque muitos dos caminhos pelos quais eu fui, eu sabia que eu conseguia pisar com muita segurança. Muito poucos caminhos eu usei, até porque não tive oportunidade. Então talvez, se eu tivesse a oportunidade também de dizer para mim, seria ouse mais ainda, porque eu fui um cara ousado. Imaginando que eu era um consultor de empresas, ao mesmo tempo era um ator, eu era no meio empresarial, eu era um porra louca porque era um ator. No meio artístico, eu era um grande burguês porque eu era um consultor empresarial. Então eu sofria preconceito, bullying dos dois lados. Mas eu nunca me importei com isso. Viajei muito também, mas gostaria de ter viajado mais. E se pudesse dizer talvez para vocês, aquilo que eu sempre repeti para mim, que sempre foi muito difícil, sempre foi muito complicado fazer teatro, nunca foi fácil, mesmo porque eu fui me afastando das atividades empresariais e cada vez mais me associando à atividade artística, poder dizer para vocês, nunca percam a paixão, o desejo de se aperfeiçoar, o desejo de aprender sempre. Esta troca é muito importante, é a magia que a gente tem de contar histórias. E ela só é possível enquanto a gente tem paixão. Então, se eu tivesse que talvez dizer para vocês, como eu disse para mim lá atrás, não importa a dificuldade, não importam os problemas, porque eles são muitos e são difíceis, mas que a gente sempre tenha aquele gosto da paixão
de fazer a arte que a gente faz. Mudar o nosso país, conquistar a cidadania, levar a arte, levar a cultura, levar a reflexão para as outras pessoas que convivem conosco no nosso mundo, poderem ter uma fisgada diferente de repente dizer o seguinte: eu acredito, nós podemos mudar o mundo, nós podemos mudar nossa cidade, nós podemos mudar nossa família, nossa rua, porque nós podemos mudar nós mesmos. Se a gente acreditar nisso, pode ter certeza, eu acho que a gente vai mudar muita coisa. Então esse lembrete que talvez eu faça para mim mesmo 30 anos atrás, eu faço para vocês. Não percam a paixão pela vida, pela possibilidade de se transformar e transformar o outro. Eu acho que isso é que vale a pena. Eu acho que hoje em dia nós podemos até falar que existe um mercado da cultura. Apesar que esse termo é um pouco, para a cultura, ele é um pouco subjetivo, é um pouco complicado trabalharmos com o mercado da cultura. Até porque a cultura ainda não é uma mercadoria. Mas a arte em si, ela tem as suas expressões e ela tem que sobreviver dentro de formas práticas, dentro de formas onde o artista e o distribuidor dessa arte também possam sobreviver, né? E a acessibilidade. Me parece que um grande avanço foi a possibilidade de termos leis de incentivo à cultura. Eu acho que isso foi um avanço. Tem alguns defeitos, sim, tem alguns problemas muito sérios a serem resolvidos, mas eu acho que já houve uma visão no sentido de dar para a arte, para a cultura, meios e processos de se estabelecerem formas de estabilidade, seja através de prêmios, onde o município pode promover isso, o Estado e a Federação. As leis de incentivo são muito importantes, mas ao mesmo tempo as leis de fomento e as leis de incentivo à circulação. Me parece que está surgindo uma realidade nova para a nossa arte de interpretação. Eu falo arte de interpretação porque o cinema ele tem um caminho, a televisão é outro, o teatro é outro. Para o teatro, eu acho que nós precisamos voltar, apesar de eu achar muito importante que tenha existido leis de incentivo, mas que exista fundo de incentivo, que existam formas de fomento aos grupos, formas de fomento aos artistas para que eles possam trabalhar, sem estar ligado necessariamente a uma renúncia fiscal, que a renúncia fiscal é dinheiro de imposto, e que isso possa ser substituído por um fundo, para que o teatro possa sobreviver dentro de uma outra característica, porque ele não é um produto comercial, como pode ser até o cinema ou até a televisão. É um produto sim, mas ele tem uma característica especial. Acho até que nós precisamos evoluir nesse processo, porque o teatro possa voltar a viver, primeiramente, com contato com o público. Cada vez mais eu acho que o público tem necessidade de vivenciar o teatro, a arte viva, presencial, ali, naquele momento. Mas nós precisamos fazer com que o teatro sobreviva, mais uma vez, como ele já sobreviveu em outros tempos, do ingresso, do prestígio que o espectador dá ao teatro, para que ele não dependa mais apenas de uma benesse, ou do Estado, ou de uma lei, ou de uma empresa que o patrocine e financie, que ele possa voltar a viver do seu trabalho, apreciado pela população que vai ao teatro e vai prestigiar o teatro. Assim como esse público vai ao cinema, não reclama tanto do cinema, nem reclama tanto de caríssimos espetáculos, né? Não estou falando nada em contra o cinema, muito ao contrário, é que o cinema é uma indústria estabelecida. O teatro, ele ainda não é, ele não tem esse processo fechado de mercado. Para o cinema, eu acho que o cinema brasileiro evoluiu muito nos últimos anos. Por quê? Primeiramente, se conseguiu estabelecer critérios de produção, se conseguiu estabelecer critérios de várias companhias poderem produzir vários projetos diferenciados, e que esses produtos, ao serem finalizados,
pudessem ser distribuídos. Eu acho que o grande segredo ainda do cinema brasileiro é não apenas a produção, estamos conseguindo produzir bastante e com muita qualidade, então estamos melhorando bastante, mas que a gente possa distribuir esses filmes, que esses filmes tenham espaço de tela, porque as grandes distribuidoras, ou melhor, todas as distribuidoras, elas são estrangeiras, elas são transnacionais, não são nem muito, são transnacionais, elas praticamente estão no mundo inteiro dominando todos os processos. Então, do cinema eu gostaria de ter de volta o cinema de rua, né? Além do cinema de shopping, que os cinemas pudessem ser, os filmes pudessem ser distribuídos para todos os lados, para todas as regiões do Brasil, que tivesse voltasse a ter cinema na praça e tudo mais. A televisão é um meio que está se transformando bastante, consolidado, é o que sempre deu mais visibilidade, é o meio que dá mais, vamos dizer assim, garantia de tempo, de tranquilidade de vida para quem trabalha com a arte, com o ator principalmente, diretor, ator, cenógrafo, assim por diante. Mas eu acho que agora a televisão passa por uma ruptura de paradigmas, transformações muito sérias. Os meios, os infomeios hoje são meios que permitem uma produção cada vez mais fluida e cada vez mais barata, e onde as ideias podem fluir, se disseminar, e a gente tem visto por aí como Porta dos Fundos, como tantos outros exemplos, né, produções independentes, seriados que já estão acontecendo de forma independente, e me parece que o futuro deste processo dos infomeios vai atingir muito a televisão, já está atingindo. Tanto é que programas e programações consolidadas dos últimos 20 anos começaram a ter a sua audiência diminuída. O público jovem hoje migra principalmente para essas novas formas de comunicação. Hoje em dia você encontra um jovem e ele te diz assim, alguns velhos que nem eu também, que dizem, você está assistindo aquela série, você baixou pela não sei quanto. As pessoas começam a acompanhar seriados, filmes, pelo computador, ou até pelo celular, né, pelo infomeio. Este infomeio e esta comunicação é algo muito novo. Desbravar este caminho talvez seja um espaço para nós, atores, muito importante, muito interessante e muito democrático. A gente espera que a gente, como é um processo inicial, acho que a gente está aqui há 3, 4 anos produzindo embrionariamente, já começando a produzir mais sofisticadamente, mas eu acho que dentro dos próximos anos, com essa tecnologia e com o avanço das redes sociais, eu acho que nós, atores, teríamos a possibilidade de ter mais acesso à população, que a gente possa produzir cada vez mais, interagir cada vez mais, e ao mesmo tempo democratizar o acesso, principalmente àqueles locais longínquos ou centros urbanos das próprias grandes. Eu não estou falando só nos confins do Brasil, não existem espaços culturais, não existe acessibilidade. Então talvez o infomeio, ou talvez a internet, seja um dos caminhos pelos quais a gente consiga democratizar o acesso nacionalmente e internacionalmente, porque essa curiosidade ela é muito rápida e cada vez mais dinâmica. Acho muito importante que isso aconteça para democratizar o acesso, mas que vocês não se esqueçam, nunca percam o interesse do contato ao vivo, que é sempre mais importante. Para vocês que estão aqui no Teatralize-se, eu quero dizer uma coisa. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de quererem me ouvir. Segundo, aproveite essa oportunidade, vocês também. Teatralizem-se. Afinal de contas, isso se muda você, pode mudar o mundo também. Acredita. Boa sorte.